Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar funções da linguagem. O meu nome é a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos resolver algumas questões do nosso livro Resolva Enem número 2. Então, vamos à nossa aula. Primeiramente, nós faremos um levantamento do que são funções da linguagem. Logo em seguida, nós faremos uma análise de uma questão do nosso livro, porque essas questões, elas também caem no Enem. Então, nós estamos trabalhando, além da redação, questões para o Enem. Vamos à nossa aula. Então, o que são funções da linguagem? Primeiramente, é interessante nós conhecermos o significado da palavra linguagem. O que é uma linguagem? É o sistema através do qual o ser humano se comunica. Então, a comunicação ela é feita através da linguagem. Ela pode ser escrita, ela pode ser falada e ela pode ser utilizada através de outros símbolos ou signos convencionais. Nós temos o exemplo da nossa intérprete. Ela utiliza um tipo de linguagem. Mas, professora, o que são funções da linguagem, então? Eu já sei o que é uma linguagem e o que seriam as funções da linguagem. Então, as funções da linguagem é as formas como nós utilizamos a linguagem, a intenção dessa linguagem. Todas as vezes que eu produzo um texto ou eu falo alguma coisa, eu tenho uma intenção. E quais seriam essas intenções? Eu elenquei aqui 6 funções da linguagem, que é a referencial, a emotiva, a poética, a fática, a conativa e a metalinguística. E agora nós iremos conversar sobre cada uma delas. Então, vamos à primeira. Na primeira, nós temos a função referencial ou denotativa. Lembra da denotação que vocês estudaram em sala de aula? Denotação, conotação. E aí, geralmente, eu peço para você fazer uma relação da palavra denotação com a palavra dicionário, porque as duas começam com o D. E qual é a relação disso, professora? A relação é que, no sentido denotativo, as palavras elas têm um sentido real. As frases, né, o texto, não tem sentido figurado. Então, o que seria uma função referencial ou denotativa? É uma função informativa. Isso quer dizer o quê, professora? Não entendi. A função informativa, ela tem como principal objetivo, é isso mesmo, informar. Como assim, professora? Eu vou utilizar um texto, vou trazer uma notícia com fatos reais. Eu não posso utilizar a linguagem figurada, eu não posso utilizar, por exemplo, um trocadilho, eu tenho que utilizar a palavra no seu sentido real, denotativo, verdadeiro. E aí, esse texto, ele é escrito na terceira pessoa, tanto do singular como do plural. Por que, professor, eu tenho que utilizar a terceira pessoa do singular ou do plural? Porque esse texto ele tem que ter um caráter totalmente imparcial. A pessoa que está escrevendo o texto, ela não pode deixar claro dentro do texto alguma impressão pessoal. Ela só tem que transmitir a mensagem de forma impessoal. E aí, o leitor ele vai ter as suas próprias conclusões. E aí eu trouxe um exemplo de um texto de linguagem referencial. E aí nós temos assim: na passada terça-feira, dia 22 de setembro de 2015, o real teve a maior desvalorização da sua história. Nesse dia, foi preciso desembolsar 4,0538 para a compra de $1. Recorde-se que o real foi lançado há mais de 20 anos, mais precisamente em julho de 1994. Observe que o trecho do texto, ele traz informações, mas ele não deixa claro nenhuma opinião pessoal. É uma informação imparcial. Você vai tirar as suas próprias conclusões. Não existe aqui uma opinião, um juízo de valor, somente uma informação. E a isso nós chamamos de função referencial ou denotativa, quando o texto tem a função de informar predominantemente, linguagem imparcial, e está escrito em
terceira pessoa do singular ou do plural. Então, vamos à nossa segunda função da linguagem, também chamada de função emotiva ou função expressiva. Nesse caso aqui, o emissor ele tem como objetivo principal transmitir a sua mensagem. Assim, gente, essa daqui é como a própria palavra já traz o cunho, emoção. Esse texto é um texto emotivo. Nós estamos aqui falando de poemas, de textos literários, só que ela tem uma característica fundamental. Esse texto ele é escrito em primeira pessoa. Por quê, professora? Porque ele está totalmente voltado para o emissor. Ele tem um caráter extremamente pessoal. Enquanto o texto da linguagem referencial era extremamente impessoal, escrito em terceira pessoa, o da linguagem emotiva, ele é escrito em primeira pessoa, porque ele tem caráter pessoal. O texto é voltado totalmente para quem está emitindo a mensagem. E aí eu trouxe um exemplo de um texto para vocês visualizarem, que fica muito mais fácil. E aí nós temos aqui, meus amores. Observe aí, meus. Não é de ninguém, são meus, primeira pessoa. Tenho tantas saudades de vocês. Quem tenho tantas saudades de vocês? Eu, primeira pessoa. Eu tenho tantas saudades de vocês. Observe que o pronome pessoal, eu, da primeira pessoa no singular, ele não está na frase, mas ele está implícito na desinência do verbo. Através do verbo eu sei que é a primeira pessoa. Mas não se preocupem. Em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Quem vamos? Nós. Nós também é a primeira pessoa do plural. E aí ele continua. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho, quem tenho? Eu. Tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, eu quero encontrar essa casa em ordem. Combinado? Então, na função emotiva ou função expressiva, a linguagem ela é totalmente voltada para o emissor e nós temos aí a primeira pessoa. E aí vamos à terceira função da linguagem, porque o nosso tempo é um pouco curto, também chamada de função poética. Ela está presente nas obras literárias e nós temos aí a utilização de um sentido conotativo das palavras. Lembra que lá na função referencial, a primeira, a denotativa, eu falei que o sentido das palavras eram reais, verdadeiros. Aqui, na poética, o sentido das palavras, eles são figurados. Por isso que é a função poética. E aí ele continua. Ele diz assim, nessa função, o emissor preocupa-se de maneira que a mensagem será transmitida. Então, assim, eu tenho uma escolha mais elaborada nas palavras, nas expressões, por isso que eu utilizo muitas figuras de linguagem. E aí eu trouxe um exemplo aí de um fragmento de um texto que ele diz assim, apesar de não ter frequentado a escola, dizia que a avó era um poço de sabedoria. Nós sabemos que não existe um poço de sabedoria. Poço de sabedoria é uma expressão de uma figura de linguagem. Por exemplo, não existe um poço e lá dentro desse poço eu vou jogar um baldinho e vou recolher lá um balde cheio de sabedoria. Não. Isso significa que aquela senhora, apesar de nunca ter ido à escola, ela era um poço de sabedoria. De tempo em tempo, ela falava de tudo e sobre tudo e tinha sempre um provérbio debaixo da manga. Existem algumas pessoas, as mais antigas, por exemplo, que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, que elas são realmente um poço de sabedoria. Está aí a figura de linguagem. Mesmo não tendo ido à escola, elas têm um conhecimento empírico da vida. Isso faz com que elas se tornem muito sábias. Por isso aí, função poética, por causa das figuras da linguagem. E nós temos a próxima função da linguagem, perdão, não é figura. A próxima função da linguagem, que é a função fática. Ah, professora, função fática, isso significa o quê? Por exemplo, eu tenho uma função fática. Todas as vezes que você se reúne com alguém, você cumprimenta a pessoa, e aí você fala, a pessoa responde, às vezes você está falando, a pessoa te interrompe. Isso é uma função fática.
Vamos à leitura que diz o seguinte: tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Essa é a função que vocês mais utilizam diariamente, porém vocês não percebem, que é quando vocês se comunicam com outras pessoas. E aí ele continua: o foco reside no canal da comunicação. Esse tipo de função é muito utilizada nos diálogos. Por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudações, discursos ao telefone e etc. Quando você cumprimenta alguém, você já está praticando essa função da linguagem, que é a fática. Você chega, por exemplo, no ambiente da sala de aula, você bate na porta e você diz: bom dia, com licença, professor, posso entrar? Você já está praticando essa função da linguagem, que é a função fática. E aí eu trouxe aqui um exemplo. Quando alguém chega num consultório e diz assim: consultório do Dr. João, bom dia. É uma ligação, vocês observam. Aí a pessoa do outro lado responde: bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês. E aí alguém responde: o doutor tem vaga apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual é a sua preferência? Então, assim, existe um diálogo. Então, não esquecer que função fática está totalmente voltada para diálogos. Observe que até agora não temos como confundir uma função com a outra. Cada uma tem um objetivo. Então, vamos à próxima, porque o nosso tempo está correndo. Função conativa ou apelativa. Essa função, ela é persuasiva e tem o intuito de convencer o leitor. Vocês observam que nas aulas anteriores nós trabalhamos diversos textos de publicidade. E aí eu tenho sempre comentado que os textos de publicidade, eles têm uma função de convencer o leitor. Então, quem convence o leitor é a função conativa. O objetivo dessa função é convencer o leitor. Por isso que essa linguagem, ela é muito utilizada nas propagandas, em publicidades e principalmente, né, gente, no discurso político. O que é que o político tenta fazer com o seu eleitor? Convencer de que as propostas dele são melhores do que as dos outros. Então, ele utiliza também essa função, que é a função conativa, também chamada de função apelativa. E aí eu trouxe um exemplo aí de vote em mim. Vote isso, vote aquilo. Eu sou o melhor para isso, para o país, enfim. Próxima função, nós temos aí a função metalinguística. Ai, professora, o que significa metalinguística? Que nome estranho. Não, gente, essa é uma das mais fáceis, pelo menos é a que eu considero mais fácil. Ela se refere a ela mesma, quando a linguagem ela é voltada para si mesma. Eu já percebi, por exemplo, que quando vocês assistem um filme que está falando de um determinado filme, cria um ponto de interrogação na cabeça de vocês. Porque quando eu levo esse tipo de filme para a sala de aula, para trabalhar esse tipo de assunto, os alunos ficam meio que sem ação. Professor, é um filme que vai falar de um filme? Sim, um filme que fala de um filme é uma função metalinguística. Quando você pega uma prova de língua portuguesa e lá no texto, o texto está falando sobre texto, é uma função metalinguística. Se você observar na imagem que eu trouxe, nós temos aí um pintor pintando quem? Ele mesmo. Então, um pintor pintando ele mesmo. E ele está pintando ele mesmo pintando. Então, também é uma função metalinguística. E agora nós iremos resolver a nossa questão, porque o nosso tempo é um pouco curto. E aí vamos ver se vocês de fato entenderam. Lembrando que se você não entendeu, volte à aula, pause, faça as anotações necessárias. Então, vamos lá no nosso livro Resolva Enem número 2. Abram o material de vocês lá na página 133 e a nossa questão que nós iremos trabalhar é a questão número 51. Então, vamos à leitura do nosso texto. Vamos lá. Em uma famosa discussão entre profissionais da ciência biológica, em 1959, C.P. Snow lançou uma frase definitiva: não sei como era a vida antes do clorofórmio. De modo parecido hoje, podemos dizer que não sabemos como era a vida antes do computador. Hoje, não é mais possível visualizar um biólogo em atividade com apenas um microscópio diante de si. Todos trabalham com o auxílio de computadores. Lembramo-nos, obviamente, como era a vida sem computador pessoal.
mas não sabemos como ela seria se ele não tivesse sido inventado. E aí nós temos um texto, né? E aí nós vamos pensar. Em uma famosa discussão entre profissionais da ciência biológica, em 1959, C.P. Snow lançou. Gente, ó, a palavra que não quer calar. C.P. Snow lançou. Esse verbo, ele está escrito na primeira, na segunda ou na terceira pessoa. É eu lançou, é tu lançou ou ele lançou? Ele lançou, né? Então, eu já sei que o verbo ele está escrito em terceira pessoa. Segundo ponto, esse texto ele tem cunho informativo. Observe que nós estamos falando aqui do C.P. Snow e antes da era da informática, antes do computador, como é que as pessoas viviam. E aí, esse texto até o presente momento não deixou claro o meu cunho pessoal, o que eu penso. Somente ele trouxe informações de forma imparcial. Então, vamos às alternativas. No texto, a função da linguagem predominante é, na letra A, emotiva, porque o texto é escrito em primeira pessoa do plural. Esse texto ele foi escrito em primeira pessoa do plural? Será? Não sei. Me digam vocês. Letra B, referencial, porque o texto trata das ciências biológicas, em que elementos como o clorofórmio e o computador impulsionaram o fazer científico. E aí, seria a letra B? Vai guardar essa alternativa aí, porém, nós sabemos que precisamos ler todas as alternativas. Então, vamos guardar a letra B. Letra C, metalinguística, porque há uma analogia entre dois mundos distintos, o das ciências biológicas e o da tecnologia. Essa é aquela típica questão que não tem nada a ver com o enunciado da questão. Na letra D, poética, porque o autor do texto tenta convencer seu leitor de que o clorofórmio é tão importante para as ciências médicas quanto o computador para as exatas. O texto nem fala isso, nem fala das ciências exatas. Então, assim, é um ponto fora da curva, não tem nada a ver essa alternativa também. E na letra E, apelativa, porque mesmo sem saber, não, mesmo sem ser uma propaganda, já disse que não é uma propaganda, não é um discurso de um político. Então, o redator está tentando convencer o leitor de que é impossível trabalhar sem computador atualmente. Seria essa a alternativa correta, vocês acham? Com certeza não, né? Porque a função aqui não é convencer ninguém de nada. Eu só simplesmente trouxe um texto e a função desse meu texto era só informar. O texto foi escrito em terceira pessoa. Então, se o texto está escrito em terceira pessoa, a função principal dele é informar, qual é a função da linguagem que eu vou marcar aqui? Emotiva, referencial, metalinguística, poética ou apelativa? E aí, gente? E aí? 3 segundos para responder. Já? Parabéns aos que responderam referencial. Porque o texto ele trata das ciências biológicas em que o elemento como o clorofórmio e o computador impulsionaram o fazer científico. E essa, gente, foi a nossa aula, tá? De funções da linguagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que realmente não dá para confundir as funções da linguagem. Cada uma tem uma característica própria, tem um objetivo específico e impossível confundi-las. Existem aqueles textos em que, às vezes, tem elementos de uma ou de outra, mas uma sempre se sobressai em relação à outra. Então, muito obrigada. Acessem as nossas plataformas, revisem, reprisem, façam anotações, resolvam questões, porque eu quero ver vocês lá na faculdade, viu? Até a nossa próxima aula. Tchauzinho!